Olá, pessoal! Nesse vídeo a gente vai fazer um resumão de tudo que a gente já viu até aqui sobre as linguagens de programação. Vamos olhar para tudo que a gente já viu até agora sobre ML e tentar refletir um pouco se a linguagem em si, as características que nós vimos, são as coisas mais importantes do curso. O que a gente viu é, de fato, o modo como a gente aprende uma linguagem de programação? Então, vamos focar por alguns minutos aqui numa pergunta, que é assim, o que eu preciso para aprender uma linguagem de programação? Tá? E qual parte disso a gente está estudando e a gente esteve estudando esse tempo todo? Então a gente vai pensar nisso em termos aqui de 5 aspectos diferentes de uma linguagem de programação. Então, se você quer aprender uma linguagem de programação e você quer se tornar um bom programador, primeira coisa, você vai precisar saber a sintaxe dessa linguagem de programação. Então, como você escreve as construções dessa linguagem. Se você não sabe a sintaxe, você não vai conseguir escrever nenhum programa naquela linguagem, certo? Só que, além da sintaxe, você também precisa saber sobre a semântica daquela linguagem. Ou seja, quais são as regras de checagem de tipo e de avaliação da linguagem. Por quê? Porque se você não sabe o que o programa significa, você só vai ficar ali tentando escrever coisas diferentes, usando aquela sintaxe que você já conhece, e você vai ficar fazendo isso naquela esperança ali de você ter um bom resultado, tá? Um resultado que você quer, que você espera. E é por isso que a gente sempre fica se perguntando o que determinado trecho de código significa. Então, toda vez que a gente escrevia um trecho de código, a gente parava e analisava aquele trecho de código para tentar descobrir o que ele significava. Além do que ele significava, a gente tentava ver também qual que eram as regras ali, tá? Então, a gente fazia tudo isso para que a gente conseguisse raciocinar do modo correto sobre o programa que a gente estava escrevendo. Só que uma coisa que nós não vimos com muita ênfase até agora é que a gente, como programador, a gente precisa usar idiomas de programação. Então, não é suficiente você saber que existe uma expressão if, then, else, que funciona de determinado modo, que funciona do jeito que a gente sabe que ele funciona. Você precisa saber também reconhecer quando essa expressão if, then, else, ela tem que ser usada, quando é melhor ela ser usada. E fazer isso é diferente de só discutir a semântica das expressões let e dos bindings de função. A gente estava discutindo aonde seria melhor usar aquele tipo de função aninhada. Quando a gente fala sobre o idioma dessas coisas, a gente está falando sobre conseguir representar e conseguir reconhecer padrões de uso para certas características da linguagem. Nós temos essas duas outras coisas aqui que estão no slide, que são as bibliotecas e as ferramentas, certo? Então, aqui a gente fala sobre quais facilidades essas linguagens de programação que a gente vai aprendendo aí, elas conseguem prover. Quais facilidades que vão permitir com que eu faça coisas que ou eu não conseguiria fazer sozinho, ou eu teria que reimplementar um monte de código que alguém já escreveu. Um exemplo aí de biblioteca que geralmente ela é provida com uma linguagem de programação, ela tem que ser provida com uma linguagem de programação, é aquela que vai oferecer para o programador a capacidade de conseguir ler e escrever arquivos. Por exemplo, em C, você não precisa implementar toda uma rotina, todo um algoritmo que vai escrever e ler arquivos. Você só vai usar alguma função de uma biblioteca já existente da linguagem C. E aí, se uma linguagem de programação ela não oferece nenhuma biblioteca que te ajude a fazer determinada coisa, de algum modo, a ler, escrever arquivos ou qualquer coisa, você não vai conseguir implementar essas funcionalidades do zero. Geralmente você não implementa essas funcionalidades do zero. Principalmente a leitura e escrita de arquivo. Por que eu não consigo implementar isso do zero? Porque é preciso acessar o sistema de arquivos. Tá? Por outro lado, as bibliotecas para coisas como, por exemplo, estrutura de dados, quando eu quero escrever, quando eu quero usar uma árvore, quando eu quero usar uma tabela hash, usar lista e assim por diante. Então eu tenho essas estruturas que são coisas que você poderia ir sem muita dificuldade implementar sozinho. Não precisaria necessariamente de uma biblioteca
disponível pela linguagem. Até aqui, a gente aprendendo ML, nós usamos as funcionalidades sobre listas, né, as funções de manipulação de listas que foram providas pela própria linguagem através de bibliotecas. Só que nós não necessariamente precisamos dessa biblioteca, a gente poderia definir nossas próprias funções para lidar com listas. E a última coisa que tem aqui no slide são as ferramentas, que são coisas que a implementação da linguagem dá para o programador para facilitar o trabalho de programação. Então pode ser, por exemplo, o REPL, pode ser algo que ajude a gente a formatar o código para ele ficar um pouco mais legível, pode ser debugger, pode ser várias coisas, tá? As ferramentas, elas não fazem parte da linguagem em si. As ferramentas são coisas que são providas pela implementação de uma linguagem, junto com a implementação de uma linguagem, ou simplesmente como uma ferramenta avulsa, separada de qualquer implementação de linguagem. Então essas são os 5 aspectos, né, as 5 coisas que a gente tem que se preocupar quando a gente está conhecendo uma nova linguagem de programação, quando a gente começa a aprender uma nova linguagem de programador. E se você quer ser um bom programador lá para frente, você precisa ficar bom em todas essas 5 coisas, olhar e conseguir analisar esses 5 aspectos da linguagem que você está tentando programar. Então você vai ter que aprender a sintaxe, vai ter que aprender a semântica, vai ter que entender e aprender os idiomas, vai ter que conhecer as bibliotecas e as ferramentas. Então é importante que você consiga organizar essas 5 coisas, esses 5 aspectos separadamente na sua cabeça. Por que isso? Porque geralmente o pessoal confunde uma coisa com a outra, tá? Não sabe separar o que é linguagem do que não é linguagem, o que é o significado, do que é a escrita, do que é um padrão de uso e assim por diante. Então, por exemplo, é errado você dizer assim, ó, eu amo a linguagem ML porque ela tem um REPL, tá? O REPL em si, ele é uma ferramenta, ele não tem nada a ver com a linguagem ML, tanto que você consegue programar em outras linguagens usando o REPL. Então, ele nada mais é do que uma ferramenta que é provida junto com a implementação, junto com uma implementação específica da linguagem ML. Voltando um pouco na nossa disciplina, o que a gente fez, do que a gente viu até agora, do modo como nós estudamos a linguagem ML até agora, nós colocamos muito foco nos aspectos 2 e 3, que são a semântica e nos idiomas da linguagem. E eu quero justificar isso para vocês, para que você continue estudando o conteúdo daqui para frente, sabendo por que a gente está focando nesses 2 aspectos. Então veja, a gente não vai focar muito na sintaxe, porque apesar de ser necessário saber a sintaxe de uma linguagem para poder programar nessa linguagem, geralmente não tem nada de muito especial. É como se você estivesse pegando um dicionário de tudo que você pode usar, das palavras-chave que você pode usar, dos recursos que essa linguagem tem. Um dicionário ou um manual de instrução. Tá? Se você quer estudar, por exemplo, a história do Brasil, você vai ter que saber quando ele foi descoberto. Isso é um fato. Mas isso não é a parte interessante da história, tá? Esse é o conhecimento básico que vai te levar a tentar descobrir outras teorias, ideias, e no nosso caso vai levar você a você saber o básico da linguagem, vai levar você a tentar descobrir diferentes semânticas, usar aquilo de diversos modos diferentes. Outro motivo para a gente não focar muito na sintaxe é que cada programador vai ter suas próprias preferências ao programar. É aquela velha briga de abre o chaves do lado ou abre o chaves na linha de baixo, tá? E não é papel de ninguém sentar com você e falar, olha, essa sintaxe é boa e essa sintaxe é ruim. Isso é uma questão de preferência. Outra coisa é que, apesar de bibliotecas e as ferramentas, as diversas ferramentas e bibliotecas que existem, serem coisas fundamentais, essenciais, você sempre vai ter que aprender a trabalhar com novas bibliotecas e sempre vão surgir novas ferramentas ou, no mínimo, atualizações de ferramentas já existentes que, às vezes, mudam a ferramenta quase que totalmente. Tá? Então, sendo assim, o melhor é que a gente, como programador, a gente aprenda a pensar sobre linguagens de programação de um modo geral. E o fato de a gente estar estudando especificamente a linguagem ML e usando o REPL, a linguagem e a ferramenta em específico não são o nosso foco. Se a gente focar em aprender a como aprender
a semântica e os idiomas de linguagem de programação, vai ficar mais fácil de aprender novas bibliotecas e ferramentas. Por quê? Porque isso vai ajudar você a se perguntar, por exemplo, como que essa biblioteca funciona? Como que esses métodos ou funções que a linguagem me oferece, eles funcionam? Qual a semântica deles? Quando, como eu uso tudo isso que eu estou tendo acesso? A mesma habilidade que você usou para aprender uma linguagem se torna útil aqui para você aprender bibliotecas. Bom, na nossa disciplina a gente não vai aprender biblioteca, a gente vai usar alguns recursos de biblioteca, tá? Então a gente vai focar os nossos esforços na linguagem de programação em si. Essa nossa escolha, infelizmente vai ter aí um lado negativo, que é fazer com que as linguagens de programação e os programas que a gente está usando como exemplo e trabalhando durante as aulas pareçam muito simples. Por exemplo, nós estamos nessa aula aqui, a gente assistiu um monte de aula já e até agora a gente só sabe a coisa mais complexa que a gente já sabe é como concatenar duas listas ou encontrar o maior valor em uma lista de números, tá? E eu sei que a programação de verdade não é tão simples assim, mas a gente aqui precisa usar exemplos simples para que a gente consiga colocar a nossa atenção aí nos aspectos semânticos da linguagem e ver a linguagem de um modo um pouco mais geral. Bom, esse foi o resumão do que a gente fez até agora. Espero vocês nas próximas aulas. Se gostou, deixa um like aí embaixo. Se inscreve no canal para não perder nenhum próximo conteúdo. Vejo vocês lá.